A vida é cheia de surpresas, desafios e momentos de alegria inesperada. Muitas vezes crescemos ouvindo conselhos sobre como devemos agir, o que devemos buscar e o que precisamos evitar. No entanto, existe um segredo sobre a transformação verdadeira que raramente é mencionado abertamente. Poucas pessoas falam sobre o momento exato em que a vida realmente começa a mudar. Esse ponto de virada não está em conquistar um grande objetivo, conseguir um novo emprego ou encontrar alguém especial. Ele começa internamente com uma decisão silenciosa, mas poderosa, que você toma consigo mesmo. A vida só começa a mudar quando você assume total responsabilidade por ela. Não é apenas sobre aceitar méritos pelas suas conquistas, mas, principalmente, reconhecer que tudo o que acontece na sua história, de bom ou ruim, depende em grande parte das suas escolhas, atitudes e da forma como você reage ao mundo ao seu redor. Essa consciência traz um poder transformador, pois, ao abandonar a posição de vítima e assumir o controle, você passa a enxergar possibilidades onde antes via limitações. Durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que as circunstâncias moldam sua realidade. O ambiente em que nasceu, a família que tem, a cidade em que mora, as oportunidades ou a falta delas. É verdade que todos esses fatores influenciam, mas eles não determinam seu destino. A partir do momento em que você para de esperar que algo externo mude para que sua vida melhore e começa a agir sobre o que está ao seu alcance, tudo se transforma. É nesse instante, quase imperceptível, que você começa a olhar para dentro e se pergunta: o que eu posso fazer diferente? Em vez de reclamar, você busca soluções. Em vez de culpar, você aprende. Em vez de fugir, você enfrenta. E assim, cada pequeno passo consciente cria uma nova estrada sob seus pés. Ninguém costuma contar que mudar exige coragem, constância e, sobretudo, paciência. A transformação não é instantânea, é um processo muitas vezes doloroso de autoconhecimento e desconstrução de velhos padrões. Mas é também um caminho de descobertas incríveis, onde você começa a perceber que possui recursos internos muito maiores do que jamais imaginou. Você aprende a lidar com suas emoções, entende que sentir medo, insegurança ou dúvida faz parte do processo. Aprende a acolher suas imperfeições, pois elas fazem de você alguém único e especial. O segredo está em não se paralisar diante dos erros, mas usá-los como degraus para crescer e evoluir. Mudar a vida não significa necessariamente mudar tudo ao mesmo tempo. Começa com pequenas escolhas diárias. Às vezes é levantar da cama um pouco mais cedo para cuidar de si. Outras vezes é dizer não para aquilo que já não faz sentido. É buscar aprender algo novo, abrir mão de um hábito prejudicial, aproximar-se de pessoas que te inspiram ou simplesmente respirar fundo antes de reagir impulsivamente. Você vai perceber que quanto mais responsável se torna pelas próprias escolhas, menos dependente fica do reconhecimento externo ou da aprovação alheia. Sua autoestima começa a se fortalecer porque você entende que é capaz de conduzir sua própria história. Isso não significa que não haverá desafios, mas você passa a encará-los como oportunidades de crescimento. Ao assumir esse compromisso consigo mesmo, você se distancia das desculpas e se aproxima das soluções. Se algo não saiu como planejou, você se pergunta: o que posso aprender com isso? Qual será meu próximo passo? E assim, a vida deixa de ser um conjunto de acontecimentos aleatórios e se transforma em um projeto construído, dia após dia, com intenção e propósito. Outro aspecto que raramente é comentado é que, ao mudar internamente, o mundo ao seu redor também começa a se transformar. Suas relações melhoram porque você se comunica com mais clareza. Suas oportunidades aumentam, pois você passa a enxergar possibilidades que antes estavam ocultas pela névoa da autossabotagem. Sua energia contagia e você se torna inspiração para quem está ao seu redor. É importante entender que assumir o controle da própria vida não significa negar ajuda, ignorar sentimentos ou viver em uma bolha de positividade tóxica. Pelo contrário, significa buscar apoio quando necessário, ser gentil consigo mesmo nos dias difíceis e reconhecer que a estrada é feita de altos e baixos. Faz parte do amadurecimento saber pedir socorro, mas, acima de tudo, saber que a decisão final sempre será sua. Pouca gente fala sobre as noites em claro, o medo de fracassar, a sensação de solidão que pode surgir ao trilhar um caminho diferente da maioria.
Mas também poucos contam sobre o orgulho de superar desafios, a alegria de conquistar pequenas vitórias e a paz de saber que está construindo uma vida alinhada aos próprios valores. Se você está gostando, se inscreve no canal e dá o seu like. Bom, assumir responsabilidade pela própria vida é um ato de liberdade. É abrir mão de culpar os outros, o passado ou a sorte e escolher ser o protagonista da sua história. É entender que ninguém fará por você aquilo que só você pode fazer e que mesmo quando errar, sempre haverá uma nova chance de recomeçar. Você vai notar que, ao longo desse processo, sua autoconfiança aumenta. Você se sente mais preparado para lidar com as adversidades porque sabe que, independentemente do que aconteça, é capaz de se reinventar. E é nesse ponto que a vida realmente começa a mudar. Não por causa de circunstâncias externas, mas porque você mudou por dentro. Ninguém te conta isso porque, muitas vezes, as pessoas estão tão presas aos próprios medos e inseguranças que não percebem o poder que têm nas mãos. Mas agora você sabe, a mudança começa quando você decide ser responsável pelo seu caminho. E a partir desse momento, tudo se ilumina de um jeito diferente. O segredo não está em esperar pelo momento perfeito, mas em fazer o melhor com o que se tem agora. Não está em ser perfeito, mas em ser autêntico. Não está em nunca falhar, mas em não desistir. E assim, pouco a pouco, você constrói uma vida que faz sentido para você. Portanto, se você sente que está estagnado, que a vida não anda, que as coisas não mudam, olhe para dentro. Pergunte-se, o que posso fazer agora para dar o primeiro passo? Lembre-se, ninguém além de você pode decidir pelo seu próprio caminho. E é nesse instante, no silêncio da sua decisão, que tudo começa a mudar. A vida só começa a se transformar de verdade quando você assume o controle, faz escolhas conscientes e se compromete com a sua evolução. Não espere que o mundo mude para que você seja feliz. Seja a mudança que deseja ver e descubra o poder extraordinário que existe em ser protagonista da sua própria história.